Hermes Trismegisto, você já perguntou quais são os segredos que regem o universo? Já sentiu que tem um conhecimento antigo, na história que está esperando para ser descoberto? Eu convido você nessa aula para a gente juntos encontrar os mistérios das sete leis herméticas de Hermes Trismegisto. E eu peço a você que participe dessa aula com o coração aberto, com a mente aberta, porque o conhecimento faz com que você aprenda sobre o que veio, sobre o que é e sobre o que te espera. E isso é muito importante dentro do contexto de que a gente acredite na nossa própria vida. E isso faz com que cada pessoa, tendo conhecimento da sua própria vida, busque e consiga aquilo que efetivamente quer. Afinal de contas, o que você busca para a tua vida já está ali dentro da dupla fenda. Agora, o que você vai viver, o que você vai trazer, depende de você. E Hermes Trismegisto, ele junta muita história, ele é o pai da filosofia hermética. O livro dele, Caibalion, revela as leis fundamentais que governam o universo e a nossa própria existência. E os princípios, eles foram passados assim de geração em geração, influenciando alquimistas, filósofos e esoteristas ao longo de todos os séculos. Eu me lembro a primeira vez que eu estudei sobre isso foi como abrir uma porta para uma nova dimensão de entendimento, porque a profundidade, a sabedoria que tinha ali transformaram a percepção que eu tinha a respeito do mundo. E hoje eu busco compartilhar com as pessoas isso que mudou o meu pensamento e que pode, de repente, ajudar você também. Cada lei fornece assim uma informação da natureza da realidade. E estas leis não são conceitos abstratos, elas são chaves práticas, sabe, que podem ser aplicadas na nossa vida cotidiana, para que a gente tenha harmonia, compreensão. E ao compreender essas leis, a gente transforma a nossa percepção e a nossa experiência de realidade. E aqui, você que é aluno, independente de graduação, pós-graduação, não importa onde eu esteja dando aula hoje, o importante é o conhecimento, o equilíbrio. Você que está fazendo psicologia, psicanálise, né? Hermes Trismegisto é uma figura lendária que ocupa um lugar central na história da filosofia esotérica e também do misticismo, considerado uma fusão dos deuses gregos Hermes e Tote. Hermes Trismegisto é frequentemente referido como o três vezes grande, em homenagem à sua sabedoria, ao seu saber e à sua importância. A sua influência ela é vasta, né? E se estende assim, ó, a diversas tradições espirituais e filosóficos, incluindo o hermetismo, a alquimia e o gnosticismo. E para entender Hermes Trismegisto, a gente precisa primeiro olhar para as raízes na mitologia egípcia e grega, né? Na antiga Grécia, Hermes era o mensageiro dos deuses. Ele era conhecido por sua astúcia, por sua inteligência e a habilidade de transitar entre o mundo mortal e o mundo divino. Ele era o deus do comércio, dos viajantes e dos ladrões, e o guia das almas para o submundo. Hermes era reverenciado como um deus de comunicação, de sabedoria e de magia. No Egito Antigo, Tote era uma divindade ainda mais antiga, associada à escrita, também à ciência e à magia e à sabedoria. Então, Tote, ele era frequentemente representado como um homem com a cabeça de íris, segurando um bastão e uma caneta de escrita. Ele era o escriba dos deuses, responsável por registrar todos os eventos e decretos divinos. Tote também era considerado como o inventor da escrita e o patrono dos escribas e dos estudiosos. Ele era visto como o mestre do conhecimento oculto e das artes que são mágicas. E a fusão dessas duas divindades resultou em Hermes Trismegisto, uma figura que simboliza a união da sabedoria grega e egípcia. Hermes Trismegisto, ele é creditado com a autoria de um
vasto corpo de literatura conhecida como os textos herméticos, né, que inclui obras como Corpus Hermeticum e o Tábulas Maragdinas, que são consideradas como a Tábua de Esmeraldas. E esses temas exploram a natureza do universo, a mente humana, a alquimia e a espiritualidade, e oferecem uma visão bem profunda e mística da realidade. E acredita-se que Hermes Trismegisto viveu no Egito Antigo, embora a sua vivência seja debate entre os estudiosos. Alguns acreditam que ele foi um sábio real, né, que viveu realmente numa época anterior à história registrada, enquanto outros veem ele como uma personificação simbólica da sabedoria esotérica acumulada aí ao longo de milênios. Mas, independente da sua historicidade, a figura de Hermes Trismegisto exerceu uma influência duradoura e significativa na filosofia e principalmente na espiritualidade ocidental. Os ensinamentos são centrados nas 7 leis herméticas que ele apresentou como princípios fundamentais que governam o universo. E essas leis oferecem um mapa para poder entender a natureza da realidade e como que os indivíduos se alinham com essas leis para alcançar maior harmonia e também realização espiritual. As 7 leis herméticas, elas são o mentalismo, a correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo, a causa e efeito e o gênero. Bom, cada uma delas fornece insights sobre a natureza do cosmos e o nosso lugar dentro dele. O hermetismo, ele tem uma tradição filosófica que é ensinada por Hermes Trismegisto, ele teve um impacto muito grande no renascentismo, porque foi se descoberto esses textos e esses textos foram integrados nas suas próprias práticas, né, e teorias também. O hermetismo influenciou figuras como Paracelso, Giordano Bruno, Isaac Newton, que viram nos ensinamentos de Hermes Trismegisto uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. E um dos textos mais famosos atribuídos a Hermes Trismegisto é a Tábua de Esmeraldas, que é um pequeno texto, mas ele é fantástico, porque ele junta alquimia e filosofia. A Tábua de Esmeralda é conhecida por sua máxima: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo como o que está em cima. E esta frase, ela encapsula o princípio da correspondência, uma das 7 leis herméticas, e sugere uma profunda interconexão entre todos os níveis da realidade. E essa influência também pode ser vista na alquimia, na antiga arte de transformar metais básicos em ouro e alcançar a iluminação espiritual. Os alquimistas viam suas práticas como uma forma de hermetismo aplicada, buscando não apenas a transmutação física, mas também a transformação espiritual. Eles acreditavam que, ao compreender e aplicar os princípios herméticos, eles poderiam alcançar a perfeição tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E na tradição esotérica ocidental, Hermes Trismegisto, ele é reverenciado como mestre e como guia espiritual. E seus ensinamentos, eles continuam a ser estudados e praticados por aqueles que buscam compreender os mistérios do universo. E pessoas que querem desenvolver conexão mais profunda com o divino. A figura de Hermes Trismegisto, com sua mistura de sabedoria, de magia, de ciência, ela permanece uma fonte de inspiração e iluminação para buscadores que buscam a iluminação, né? Ele é uma figura lendária que personifica a união da sabedoria grega e egípcia. E os seus ensinamentos, eles vêm nas 7 leis herméticas e oferecem um guia que é bastante interessante para entender a natureza do universo e o nosso papel nele, seja ele uma figura histórica, um símbolo arquetípico, né, dentro da história. Hermes Trismegisto continua a inspirar e guiar as pessoas que buscam a verdade e a iluminação que vem do nosso espírito. A lei do mentalismo, ela é a primeira das leis herméticas que estabelece o fundamento para todos os outros princípios. E essa lei afirma que tudo é mente. O universo é mente.
Em outras palavras, o universo inteiro, tudo que existe, é uma criação da mente. E esse princípio pode parecer abstrato à primeira vista, mas quando a gente começa a entender profundamente, ele revela uma verdade poderosa sobre a natureza da realidade e o nosso papel como manifestadores dentro dela. Quando eu comecei a estudar, eu lembro de ter sentido uma mistura de fascínio e de desafio. A ideia de que tudo que percebemos é uma manifestação da mente parecia ao mesmo tempo libertadora, intimidante, mas à medida em que eu estudava esse princípio, eu comecei a perceber as suas implicações transformadoras, né? A lei do mentalismo ensina que o universo é, em essência, uma criação mental. Isso significa que a realidade física que a gente experimenta, ela é moldada e influenciada pela nossa mente. As coisas que nós vemos, tocamos, sentimos, tudo é projeção de um campo mental subjacente. Bom, esta perspectiva, ela é apoiada por muitas tradições espirituais e filosóficas ao redor do mundo todo, né? E até mesmo pela ciência moderna, que sugere que a consciência desempenha um papel fundamental na formação da realidade. E um dos aspectos mais significativos do mentalismo é a compreensão de que os nossos pensamentos e crenças, eles têm um poder criativo. O que a gente mantém na nossa mente acaba se manifestando em nossa realidade. Se acreditamos profundamente em algo, essa crença molda a nossa percepção e, eventualmente, a nossa experiência. Quando eu percebi isso, eu comecei a prestar mais atenção aos meus pensamentos e a cultivar uma mentalidade mais positiva e intencional. A transformação foi notável. Quando eu mudei minha maneira de pensar, eu comecei a ver mudanças positivas na minha vida. A lei do mentalismo também ensinou sobre a unidade da mente e do universo, né? Tudo está conectado através do campo mental universal. Isso significa que, em um nível profundo, todos estamos interconectados e parte de uma mente cósmica muito maior. E essa compreensão, ela pode trazer um fundo de pertencimento, de conexão com o todo, ajudando a gente a superar a situação de separação, isolamento, né? E além disso, a lei do mentalismo, ela oferece uma chave para a autotransformação, porque quando a gente entende que a realidade externa é o nosso estado interno, a gente começa a transformar a nossa mente para poder criar a vida que a gente deseja. E práticas como meditação, visualização, afirmação, são ferramentas poderosas para poder mudar a mente e, consequentemente, a realidade. Quando eu comecei a usar essas práticas regularmente, eu percebi que podia influenciar não apenas a minha experiência de vida, mas também as circunstâncias que tinham ao meu redor. A meditação, por exemplo, é uma prática que permite a gente acessar a nossa mente, né, e reprogramá-la. E quando eu medito, eu vejo os meus pensamentos e as minhas crenças e identifico aquilo que não me serve. E ali eu vou e trago coisas que são melhores. Então, eu alinho aos meus objetivos. A visualização, que também é uma técnica, ela tem um mentalismo, porque quando eu visualizo o que eu quero, eu estou criando um molde mental que pode se manifestar na realidade física. Afirmações, por sua vez, elas são declarações que a gente repete para nós mesmos. Ajuda a gente a viver naquilo que a gente quer e realinhar as nossas intenções. Então, a lei do mentalismo, ela lembra a gente da responsabilidade em manifestadores da nossa realidade. Cada pensamento que a gente tem contribui para o mundo ao nosso redor. Isso nos dá um grande poder, mas também uma grande responsabilidade. Quando a gente cultiva pensamentos amorosos, construtivos, a gente pode contribuir para a criação de um mundo muito melhor para nós mesmos e para todas as pessoas. E além das práticas individuais, a lei do mentalismo, ela pode ser aplicada em grupos de pessoas que compartilham uma visão comum. Elas podem utilizar o poder da mente coletiva para manifestar mudanças significativas. E este é o princípio por trás de muitas práticas de oração em grupo, meditações coletivas e intenções comunitárias são importantes, porque muitas mentes ali
o impacto amplifica e cria transformações poderosas dentro do nível social e global. É importante notar que a lei do mentalismo, ela não sugere que a gente não veja a realidade, mas ela nos ensina a abordá-los com uma nova perspectiva, reconhecendo que a gente tem o poder de influenciar as nossas experiências por intermédio da nossa mente. E essa compreensão, ela traz uma sensação de empoderamento, né? Ajudando a gente a ter uma outra atitude frente à vida. Para poder integrar o mentalismo na nossa vida, é importante a gente começar a observar os pensamentos e as crenças. Perguntando, né? Como é que meus pensamentos estão mudando minha realidade? Né? O que que isso está fazendo com o meu dia a dia? Quais são as intenções que eu estou colocando, né, no meu dia? A visualização faz com que eu tenha imagens vívidas daquilo que eu quero manifestar. E quando eu repito as minhas intenções, isso se torna mais claro. Então, nós somos manifestadores poderosos, e quando alinhamos as nossas intenções, nós podemos transformar a nossa vida e o mundo ao nosso redor. A lei do mentalismo, ela ensina que tudo é mente e que o universo é mental. E este princípio revela o poder criativo da mente e a interconexão de toda a realidade. Quando a gente compreende e põe essa lei em prática, a gente transforma os pensamentos, as crenças e, consequentemente, a nossa experiência de vida. E esta é uma jornada poderosa, né, de autodescoberto, que começa com o simples, mas profundo conhecimento de que tudo nesse mundo é mente. A lei da correspondência é a segunda das leis e é atribuída também a Hermes Trismegisto. E é uma que eu acho fascinante. Essa lei, ela ensina a gente que existe uma conexão intrínseca entre os diferentes níveis de realidade, né? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. E, em essência, essa lei revela que o microcosmo reflete o macrocosmo e vice-versa. Tudo no universo está interconectado e os padrões que a gente observa em um nível são refletidos em todos os outros. E quando eu comecei a ver isso, né, eu fiquei impressionada com a forma com que ela se manifestava em tantas áreas da vida e também da natureza, né? Essa lei, ela sugere que, ao entender os padrões e as leis que governam o nível de realidade, a gente pode aplicar esse entendimento a todos os outros níveis, como, por exemplo, os padrões que a gente observa nas galáxias podem ser encontrados nas moléculas, e os princípios que governam a mente individual podem ser aplicados à inteligência universal. E um dos exemplos mais claros pode ser encontrado na própria estrutura do universo. Os antigos alquimistas místicos, eles acreditavam que o cosmos era uma grande réplica do corpo humano. Olhe para o átomo com seus elétrons orbitando em forma do núcleo e compare com o sistema solar, onde planetas orbitam em torno do Sol. Bom, este padrão de órbitas e centros é repetido em escalas microscópicas, eh, e essa correspondência, ela revela a unidade fundamental da criação e a interconexão de todas as coisas. Um outro aspecto que eu acho fantástico é a correspondência entre o mundo interior e o mundo exterior. Os nossos pensamentos, os sentimentos, as crenças internas, elas se refletem nas nossas experiências externas. Se você cultiva pensamentos positivos e atitude de gratidão plena, é muito provável que você atraia experiências positivas em sua vida. E, por outro lado, se você se concentra em pensamentos negativos e padrões de medo, essas energias, elas se manifestarão em suas circunstâncias externas, né? Quando eu comecei a aplicar essa compreensão na minha vida, eu percebi que, ao trabalhar no meu mundo interior, eu podia transformar as minhas experiências externas. E a mudança de dentro para fora é uma das chaves para a verdadeira transformação pessoal. A lei da correspondência também se aplica ao desenvolvimento espiritual. O que a gente busca fora de nós mesmos, muitas vezes já está presente no nosso interior. Por exemplo, a busca por paz e harmonia no mundo pode começar com a paz e a harmonia dentro de nós mesmos. Quando a gente cultiva estado interno de calma, de equilíbrio, a gente pode influenciar positivamente o ambiente que a gente vive.
Essa ideia, frequentemente, ela é expressa em práticas espirituais que enfatizam a meditação, a reflexão interna, do autoconhecimento como conhecimento e transformação de cada um. E essa lei se manifesta também entre a mente e o corpo. Bom, o estado mental de uma pessoa, ele tem um impacto direto na sua saúde física. As emoções como estresse, raiva, tristeza, elas se manifestam como doenças físicas, enquanto emoções positivas, como alegria, amor, gratidão, podem promover a saúde e o bem-estar. Quando eu comecei a explorar essa conexão mente-corpo, eu aprendi a importância de cuidar tanto da minha saúde mental quanto da minha saúde física. Práticas como yoga, meditação, exercícios de respiração, elas ajudam a harmonizar o corpo e a mente e promove uma correspondência bem saudável entre os dois. E, além disso, a lei da correspondência ela pode ser aplicada à nossa compreensão dos ciclos da natureza, das estações da vida, os ciclos de nascimento, crescimento, declínio, renascimento, que a gente observa na natureza. E isso se reflete nas nossas próprias vidas. Cada fase da vida, seja ela de crescimento pessoal, de desafios ou de renovação, corresponde sempre a um padrão maior que é repetido em toda a criação. E essa perspectiva, ela pode trazer um senso de paz e aceitação, sabendo que estamos sempre num fluxo natural de mudança e transformação. A lei da correspondência também pode ser aplicada na resolução de problemas, na tomada de decisões, né? Quando a gente enfrenta um desafio, a gente pode buscar padrões e soluções em outras áreas da vida que compartilham uma correspondência com o problema em questão. Essa abordagem pode revelar pensamentos que você poderia não ver de outra forma. Por exemplo, princípios de equilíbrio, harmonia, que funciona na natureza e que a gente pode usar nos conflitos interpessoais, ou às vezes dentro das organizações, né? A lei da correspondência faz com que a gente busque alinhamento e correspondência dentro do mundo interno e externo. Isso significa que a gente tem que ter pensamentos, emoções e crenças que estejam em sintonia com os nossos objetivos e os nossos valores. E implica também prestar atenção nos sinais, nas sincronicidades que acontecem na nossa vida, reconhecendo que eles são reflexos do nosso estado interno e também das nossas intenções. E para integrar tudo isso, comece a observar as conexões e padrões que existem entre diferentes níveis de realidade. Veja qual é o seu estado interno e como que isso se dá na sua vida, né? Cultive um ambiente assim de paz, de amor e gratidão e observe como essas qualidades se manifestam na sua vida exterior. Lembra sempre que quando a gente alinha o nosso microcosmos com o macrocosmos, a gente cria uma vida de maior harmonia e de equilíbrio e também de realização. A lei da correspondência, ela fala que o que está em cima é o que está embaixo, o que está dentro é o como o que está fora. E este princípio revela a interconexão e a unidade de toda a criação, mostrando que os padrões que a gente observa em um nível se repete em todos os outros. E ao compreender e aplicar a lei da correspondência, a gente pode transformar a nossa percepção e experiência da realidade, criando um estado de harmonia e de alinhamento entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. A lei da vibração, essa é a terceira das leis de Hermes Trismegisto e é uma das mais fundamentais para compreender a natureza da realidade. Essa lei afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Em outras palavras, no universo, desde a matéria mais densa até o pensamento mais sutil, está em constante movimento e vibração. E entender esse princípio pode transformar nossa percepção do mundo e de nós mesmos. E revela aqui uma natureza dinâmica, interconectada em toda a nossa criação. Quando eu comecei a ver isso, eu fiquei fascinada com a ideia de que tudo ao nosso redor está em movimento constante, mesmo que a gente não possa ver ou sentir diretamente. Essa lei ela sugere que o universo é composto por diferentes frequências de vibração e que cada objeto, pensamento e emoção tem a sua própria frequência única, desde os átomos que compõem o nosso corpo até as estrelas no céu.
tudo está vibrando num ritmo particular. E a ciência moderna apoia. A física quântica, por exemplo, apoia e diz que as partículas subatômicas que compõem a matéria estão em constante movimento e que a própria matéria pode ser descrita em forma de energia vibratória. Mesmo objetos que podem parecer sólidos e imóveis estão, na verdade, em um estado de vibração constante, em um nível microscópico. Essa compreensão científica, ela reforça o princípio hermético de que tudo no universo está em movimento e em vibração. A lei da vibração também nos ensina sobre a interconexão de todas as coisas por intermédio da energia. Como tudo é energia em movimento, as vibrações de diferentes objetos e seres podem influenciar uns aos outros. Bom, por exemplo, nossos pensamentos e emoções são formas de energia vibratória, podem afetar o nosso corpo físico, o ambiente e outras pessoas. Quando eu comecei a entender isso, eu vi a necessidade de cultivar pensamentos e emoções positivas, porque as nossas vibrações criam realidades melhores. E uma das aplicações práticas aqui é a compreensão de como nossas próprias vibrações podem influenciar a nossa experiência de vida. Cada pensamento, cada emoção, cada crença que a gente mantém tem uma frequência vibratória que atrai experiências e circunstâncias correspondentes. E esse é o princípio por trás da lei da atração, que sugere que semelhante atrai semelhante. Quando vibramos em uma frequência de amor, gratidão e alegria, a gente atrai experiências positivas e enriquecedoras. Por outro lado, quando a gente vibra em frequências de medo, raiva ou tristeza, a gente atrai experiências desafiadoras. Para poder levar, né, essa vibração e ser mais positivo, existem várias práticas que você pode aplicar no teu cotidiano. A meditação é uma das mais poderosas no sentido de conhecimento, porque acalma a mente, né? Reduz o estresse e alinhar as vibrações com frequências mais elevadas. A meditação, para muitas pessoas, traz paz, clareza e conecta essas pessoas a uma fonte de energia maior. A música, que é a que eu mais gosto, é uma ferramenta fantástica para as nossas vibrações. Diferentes tipos de músicas em diferentes, né, frequências. Quando a gente ressoa com músicas boas, o nosso estado emocional energético também fica ótimo. Sons, mantras específicos, ou usados há milênios para elevar aqui a nossa vibração. Quando eu canto mantras, ouço, eu vejo uma mudança perceptível na minha energia, no meu estado de espírito, né? O ambiente ao meu redor também é crucial. Espaços limpos, organizados, esteticamente agradáveis, podem elevar nossa vibração, enquanto ambientes desorganizados, caóticos, podem abaixá-la. A incorporação de elementos naturais, como plantas, cristais, também ajudam a elevar a energia de um espaço. É, não são obrigatórios, mas visualmente são bonitos. Então, as pessoas gostam de cores mais claras, artes bonitas, coisas bonitas que tragam uma boa energia para você. A prática da gratidão é uma maneira eficaz de melhorar a nossa vida. A gratidão é alta frequência, muda a percepção, né, da nossa. E quando a gente põe atenção naquilo que a gente é grato, a gente atrai mais coisas positivas para a nossa vida. Manter um diário de gratidão, onde a gente escreva sobre o que a gente é grato, também ajuda a gente manter uma vibração positiva e atrair experiências mais enriquecedoras. E além dessas práticas, é importante estar ciente das vibrações das pessoas com que nós interagimos. As vibrações das pessoas ao nosso redor influenciam a nossa própria energia. Então, é importante cercar-se de pessoas que elevam, inspiram e limitar a exposição às pessoas que drenam. Quando a gente cria um círculo de pessoas de apoio, a gente mantém a nossa vibração alinhada com as nossas intenções mais elevadas. E a lei da vibração ensina que a gente pode influenciar a nossa saúde física por intermédio da elevação das nossas vibrações, né? Estresse cria desarmonia no corpo e leva a doenças. Quando a gente traz emoções positivas, práticas de bem-estar, como a alimentação, é,
Exercícios físicos, discursos bons, descansos, a gente mantém um equilíbrio e promove aqui o bem-estar. A lei da vibração, ela ensina a gente que nada está parado, tudo se move. Tudo vibra, e este princípio revela a natureza dinâmica e energética do universo e mostra que tudo está em consonância, movimento, vibração. E quando a gente consegue compreender isso, a gente pode elevar as nossas próprias vibrações, criar uma realidade mais harmoniosa e saudável que nos conecta de forma mais profunda com a energia do universo. E essa é um conhecimento que transforma muito as pessoas, que começa com a simples e profunda compreensão de que tudo vibra. A lei da polaridade, essa é a quarta lei. E essa lei da polaridade, ela é fundamental para a gente compreender a dualidade da criação. Essa lei afirma que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. E, em essência, esse princípio ensina que tudo no universo possui dois aspectos, dois extremos que, embora aparentem ser opostos, né? Eles têm eles têm, como que eu vou falar? Eles têm diferentes graus da mesma coisa. E eu fico encantado com isso, porque isso tem em todos os aspectos da vida. Essa lei, ela revela que os opostos, eles não são opostos, mas sim extremos de um mesmo espectro. Por exemplo, quente e frio não são qualidades distintas e absolutas, mas sim graus de temperatura. Da mesma forma, luz e escuridão são diferentes graus de iluminação, e amor e ódio são diferentes intensidades de emoção. A compreensão da lei da polaridade me ajudou a ver além das aparências, né? E me fez ver que todas as coisas são uma unidade. E isso é libertador porque permite transcender a visão de bem, de mal, de certo, de errado, e entender que tudo faz parte de um contínuo. E quando a gente percebe isso, a gente encontra um equilíbrio na vida. E um dos aspectos mais transformadores da lei, da polaridade, é a capacidade de transformar um polo em seu oposto. Quando a gente entende que os opostos são extremos de um mesmo espectro, a gente trabalha para mudar a nossa experiência de um extremo para outro. Por exemplo, sentimentos de medo podem ser transformados em coragem, ódio em amor, e tristeza na mais profunda alegria. Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu descobri que eu podia mudar a minha perspectiva e emoção de forma significativa. E essa habilidade de transformação, ela é uma ferramenta que faz a gente crescer, sabe? Espiritualmente. E a lei também se manifesta no ciclo da vida, dia e noite, verão e inverno, vida e morte. São exemplos de polaridades que a gente, ó, na hora, né? Esses ciclos, eles não são antagônicos, eles se complementam, onde cada um é necessário para a existência do outro. A aceitação aqui pode trazer um profundo senso de paz, sabendo que os períodos de dificuldade e escuridão são tão essenciais quanto os períodos de alegria e de luz. Cada polo tem seu propósito e contribui para o equilíbrio do todo. Essa lei também é crucial para entender os aspectos internos da experiência humana. Os nossos pensamentos e emoções muitas vezes oscilam entre polos opostos. A gente pode experimentar amor e ódio, alegria e tristeza, esperança e desespero. A lei da polaridade ensina que isso é tudo muito relativo. Então, a gente vê essas dualidades e vai reconhecendo que esses extremos fazem parte da nossa experiência total. E essa aceitação pode levar a uma maior autocompreensão e equilíbrio emocional. Quando a gente aceita e integra todos os aspectos de nós mesmos, nós alcançamos uma harmonia interna mais profunda. E além disso, a lei da polaridade convida a gente a buscar a harmonia e o equilíbrio em nossas vidas. Em vez de resistir a um polo e se apegar ao outro, a gente pode navegar aqui de forma consciente e equilibrada.
Por exemplo, em vez de lutar contra sentimentos de tristeza, a gente pode reconhecê-los como uma parte natural da experiência humana e buscar maneiras de trazer mais alegria e equilíbrio para a vida da gente. E essa abordagem aqui, ela permite que a gente viva mais autêntica, sabe? De forma mais autêntica. No campo dos relacionamentos, a lei da polaridade faz a gente entender que os conflitos e diferenças são naturais, inevitáveis. As polaridades entre os indivíduos podem ser fontes de crescimento, de aprendizado mútuo, e em vez de ficar olhando como algo negativo, a gente pode ver como oportunidade para crescer e para fortalecer os relacionamentos. Quando a gente reconhece e aceita as polaridades nas pessoas ao nosso redor, a gente cultiva relacionamentos mais harmoniosos, respeitosos, e a lei da polaridade, ela tem implicação profunda na nossa espiritualidade. Muitas tradições espirituais ensinam a integração dos opostos como um caminho para a iluminação. O símbolo do Yin Yang ilustra a interdependência e a complementariedade dos opostos, né? O caminho espiritual frequentemente envolve a reconciliação de dualidades, luz e escuridão, matéria e espírito, masculino e feminino. E ao integrar essas polaridades, a gente pode alcançar um estado de unidade e de completude. E para aplicar isso, a gente tem que começar a ver os opostos na nossa experiência. Ambos os extremos são parte de um mesmo espectro, né? E aí você vai ver essa experiência de um polo para o outro e vai usar. Praticar a aceitação, a integração das dualidades, buscando equilíbrio para os nossos pensamentos, para as nossas emoções e para as nossas ações. Lembrando sempre que cada polo tem o seu propósito, e quando a gente abraça os extremos, a gente vive de maneira mais plena e mais autêntica. A lei da polaridade ensina que tudo é duplo, que tudo tem polos, que tudo tem o seu oposto, e esse princípio revela a dualidade e a interconexão de todas as coisas, mostrando que os opostos são diferentes graus da mesma coisa. Quando a gente compreende isso, na lei da polaridade, a gente transforma a percepção em experiências de realidade e encontra um melhor equilíbrio nas nossas vidas e integrar isso para alcançar uma completude. Esta é um ensinamento que traz crescimento espiritual, que começa com a aceitação de que tudo é duplo nessa vida. E tem a lei do ritmo, né? Que é a quinta das leis de Hermes Trismegisto, que é fundamental para entender a natureza cíclica do universo. Essa lei ela afirma que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem. E, em outras palavras, tudo no universo está em constante movimento, seguindo padrões rítmicos e cíclicos. E compreender isso e harmonizar-se traz uma paz e um equilíbrio muito grande para a nossa vida. Quando eu comecei a ver a lei do ritmo, eu vi que ela se manifesta em todos os aspectos da existência, desde os ciclos naturais das estações e os ritmos das marés, até os altos e baixos, né, das nossas emoções diárias. E tudo segue um padrão rítmico. E essa lei nos ensina a aceitar e fluir com esses ciclos, em vez de resistir a eles, permitindo que a gente, né, vá pelos altos e baixos, e maior resiliência e compreensão. E um dos exemplos mais claros aqui pode ser encontrado na natureza, nas estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Isso é tudo manifestação evidentes desse princípio. Cada estação tem o seu próprio ritmo e o seu propósito e contribui para o ciclo, da vida, do crescimento, do declínio e da renovação. Da mesma forma, os ciclos lunares, por exemplo, as suas fases de nova, crescente, cheia, minguante, elas influenciam as marés e os ritmos biológicos do nosso planeta. Quando eu comecei a ver isso, eu notei uma harmonia maior e um senso de comunicação com o mundo ao meu redor. A lei do ritmo também se aplica aos nossos estados emocionais e mentais. Todos nós experimentamos altos e baixos, né? Momentos de alegria, de tristeza, de energia, de fadiga. E essa oscilação ela é natural e parte
do fluxo e refluxo da vida. E quando a gente reconhece isso, pode ajudar a gente a lidar melhor com as nossas emoções e não nos apegarmos excessivamente aos momentos de pico, né? Nem nos desesperarmos nos momentos de baixa. Eu aprendi que quando a gente aceita a natureza cíclica das emoções, a gente encontra uma estabilidade, uma paz interior. No lugar de ficar resistindo aos baixos, eu acolho como parte do ciclo, sabendo que eles vão passar e que vão dar lugar a novas coisas, né? O ritmo também se manifesta nas nossas experiências de vida e desafios, né, que a gente vem. Assim como as marés sobem e descem, as nossas vidas passam por períodos de crescimento e declínio, sucesso, fracasso. Compreender que isso é natural faz com que a gente tenha perspectiva e a gente entenda os tempos difíceis, né? Quando a gente compreende desafios, a gente lembra que isso também passará e que novos altos virão. Então, essa perspectiva ajuda a pessoa a manter esperança, determinação durante os momentos de dificuldade, sabendo que os ciclos de vida trarão novas oportunidades de crescimento. E, além disso, a lei do ritmo nos ensina sobre a importância de encontrar equilíbrio e encontrar harmonia na vida. Quando a gente reconhece os ritmos naturais do universo, a gente alinha as nossas ações e escolhas com esses ciclos e cria uma vida mais equilibrada, sustentável, como, por exemplo, períodos de trabalho intenso devem ser equilibrados com tempo de descanso, de recuperação. Essa abordagem é cíclica, né? E ajuda o esgotar, não ter esgotamento e manter a energia e o bem-estar. Eu aprendi a planejar a minha vida em torno disso, dedico tempo de repouso, rejuvenescimento, após períodos de trabalhos, eu descanso e tenho uma atenção plena para comigo. Isso faz a gente melhorar o ritmo interno e o ritmo do universo. Quando a gente tem consciência tranquila, presente, a gente observa os fluxos e refluxos do nosso pensamento, das emoções, sem nos deixar levar por eles. E essa prática permite que a gente encontre um ponto de equilíbrio e estabilidade, mesmo em meio aos altos e baixos da vida. Meditar para algumas pessoas ajuda, outras não conseguem, mas você encontra o ritmo da sua própria vida e a estabilidade que você precisa. A lei do ritmo também faz parte do nosso caminho espiritual. O caminho espiritual não é reto, ele é um ciclo contínuo de crescimento em espiral, de desafios, iluminação, integração. E reconhecer que o progresso espiritual tem seus altos e baixos pode nos ajudar a manter a paciência, a perseverança. E nos momentos de dúvida e estagnação, eles são parte do processo, né? E podem ser seguidos por grandes avanços e revelações. E essa compreensão ajuda a gente a ser mais gentil, né? E a confiar no processo, sabendo que cada fase tem o seu propósito no crescimento espiritual de cada um de nós. E, além disso, a lei do ritmo ensina a gente a cultivar a flexibilidade, a se adaptar. Quando a gente reconhece que existe o fluxo, a gente aprende a nos adaptar às mudanças e a fluir com os ciclos, em vez de ficar resistindo, batendo de frente. Essa adaptabilidade ela faz com que a gente passe pelos desafios e oportunidades com mais alegria e eficácia. Aprender que a flexibilidade é uma habilidade valiosa, né? Porque faz a gente aprender a lidar com as coisas que mudam. E para poder integrar o ritmo na sua vida, comece a observar os ciclos ao seu redor e dentro de você. Reconheça que os altos e baixos, eles são naturais e necessários para o equilíbrio e para o crescimento. Pratique a aceitação, a fluidez e permita-se sempre navegar pelos fluxos e refluxos dessa nossa vida. Faça coisas que te deem equilíbrio, harmonia, descanso e adaptação às mudanças que te acontecerem. Tudo está em movimento e quando a gente sintoniza com os ritmos do universo, a gente encontra uma melhor paz e harmonia na nossa vida. A lei do ritmo ensina que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés, tudo sobe, tudo desce. E esse princípio revela a natureza cíclica do universo e mostra que tudo está em constante movimento e em mudança. E quando a gente confia nisso, acredita nisso, estuda isso, a gente aceita que altos e baixos são
parte da existência. E aí a gente cultiva uma adaptabilidade para poder viver melhor, conhecendo-se mais e crescendo, né? E quando a gente aceita que tudo tem seu ritmo, tudo é mais fácil. E a lei da causa e efeito, essa lei, ela é intuitivamente mais fundamental, porque ela afirma que toda causa tem o seu efeito. E todo efeito tem sua causa. Em outras palavras, nada acontece por acaso e tudo que ocorre no universo é resultado de uma sequência de efeitos causais. Compreender esse princípio transforma a maneira como é que a gente percebe a vida, interage com a vida. Quando eu comecei a ver causa e efeito, eu fui refletir como cada ação, cada pensamento e cada coisa que eu faço muda a minha realidade. E essa lei me ensinou que cada evento é o resultado de uma causa específica e, por sua vez, né, se torna a causa de efeitos subsequentes. Isso cria uma cadeia contínua de causalidade que conecta todos os eventos e experiências no universo. A lei de causa e efeito ajuda a gente a entender que a gente é co-criador, manifestador da nossa realidade. Os nossos pensamentos, palavras, ações são causas que produzem situações na nossa vida. Por exemplo, se eu mantiver uma atitude positiva e tomar ações alinhadas com os meus objetivos, eu estou plantando sementes para resultados positivos. Por outro lado, quando eu fico com pensamento negativo, ações prejudiciais, tudo isso vai destruir a meu estado mental. Então, isso me levou a ser mais consciente e intencional nas minhas escolhas, sabendo que cada decisão que eu tomo tem o potencial de mudar o meu futuro. E um aspecto fundamental aqui é a responsabilidade pessoal. Quando eu reconheço que eu sou responsável pelas causas, eu ganho o poder de mudar a minha vida. Quando a gente assume a responsabilidade por nossas ações e os efeitos, a gente faz escolhas mais conscientes e cria um impacto positivo no meu ambiente, né? Esse senso de responsabilidade pessoal, ele me lembra que eu tenho controle sobre a minha vida e sobre o meu destino. E quando eu adoto essa responsabilidade, eu sinto um aumento, eh, que eu posso melhorar minha vida e a vida das pessoas, por exemplo, né? Isso também tem na relação com os outros. As nossas interações com os outros é um campo fértil para poder ver essa lei em ação. A maneira como a gente trata os outros retorna para nós de forma semelhante. Atos de bondade, compaixão e generosidade sempre resultam em respostas positivas, enquanto ações de desrespeito, malícia tendem a gerar conflitos e ressentimentos. Então, compreender isso pode nos incentivar, sabe, a ter relacionamentos bons, com muita bondade. Quando eu comecei a aplicar esse princípio nas minhas interações, eu notei uma memória, eu notei uma melhora, desculpa, na minha vida, e eu vi que tinha padrões repetitivos. Se várias vezes estão acontecendo coisas semelhantes, é muito importante ver se você não está fazendo sempre as mesmas coisas, né? Padrões de comportamento, crenças, perpetuam ciclos de experiência. Quando a gente identifica e muda, a gente interrompe ciclos negativos e cria coisas boas. E isso tudo me fez mudar padrões que não estavam mais servindo ao meu bem-estar e permitiu que eu quebrasse ciclos de negatividade, estagnação, porque a lei da causa e efeito foi essencial para o desenvolvimento espiritual. Muitas tradições, por exemplo, ensinam que as nossas ações têm consequências não apenas aqui, mas em toda a nossa essência. E esse princípio de causa e de efeito, conhecido como às vezes karma, faz uma sugestão de que as nossas ações duram, que moldam o nosso destino, né? Então, cultivando boas ações podem, portanto, nos levar a um futuro mais harmonioso, uma escolha mais equilibrada. E essa compreensão faz com que a gente faça ações mais éticas, sabendo que as nossas ações têm um impacto duradouro.
E dentro do contexto da ciência, a lei da causa e efeito é um princípio fundamental que sustenta muitas disciplinas, desde a física, a biologia, né? A ciência busca ver as relações causais para ver os fenômenos naturais e prever resultados. O princípio da causalidade nos ensina a entender a ordem subjacente do universo e a desenvolver tecnologias e práticas que melhoram a nossa vida. A interseção entre a ciência e o princípio hermético reforça a universalidade dessa lei. Para aplicar a lei da causa e efeito na sua vida, comece a observar as causas que você está criando através dos seus pensamentos, através das suas palavras e ações. Pergunte a si mesmo quais os efeitos você deseja manifestar e alinhe suas ações com esses objetivos. Lembre-se que cada pequena escolha contribui para a criação da sua realidade. Cultive a responsabilidade pessoal, a consciência de que você é um manifestador poderoso. E ao fazer isso, você pode transformar a sua vida de maneira significativa, positiva. E além disso, pratique a reflexão sobre os padrões de causa e efeito na sua vida. Mantenha um diário onde você possa registrar suas ações e os resultados que elas geram. Essa prática, ela identifica padrões e áreas onde você pode fazer mudanças para melhorar a sua vida. A autorreflexão é uma ferramenta que auxilia a autoconsciência e promove o crescimento pessoal. A lei da causa e efeito, fala que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, e esse princípio revela a ordem subjacente do universo, mostrando que nada acontece por acaso e que tudo é o resultado de uma sequência de eventos causais. Quando você compreende isso, a gente assume a responsabilidade por nossas ações, a gente faz escolhas conscientes e cria uma realidade harmoniosa do jeito que a gente quer. Essa é uma forma de autoconhecimento que começa com a aceitação de que somos manifestadores da nossa própria vida. A última lei é a lei do gênero, né? Essa lei, ela afirma que o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. Em outras palavras, todos os aspectos do universo contêm as energias do masculino e do feminino, que são princípios complementares e necessários para a criação e o equilíbrio. Compreender e harmonizar essas energias pode trazer uma profunda integração e equilíbrio à nossa vida. Quando eu comecei a ver isso, eu fui levada a refletir sobre a presença e a importância dessas energias em todas as áreas da vida. Essa lei, ela revela que o gênero vai além da biologia e da física, estende-se a todos os níveis de existência. E no contexto hermético, o masculino e o feminino representam qualidades e forças que são essenciais para a criação e manifestação. O princípio masculino, ele é associado à energia ativa, projetiva, lógica, racional, é a força que inicia, que dirige, que molda a criação. E, por outro lado, o princípio feminino ele é associado com a energia receptiva, intuitiva, emocional, nutridora. É a força que concebe, que acolhe, que dá força à criação. Ambos os princípios, eles são essenciais e eles se complementam mutuamente. Eles trabalham juntos para criar e manter o equilíbrio no universo. E um dos exemplos mais claros da lei de gênero pode ser encontrado na natureza. O ciclo de vida das plantas, por exemplo, ele envolve a interação das energias masculina e feminina. O pólen masculino, ele fertiliza o óvulo feminino e para criar uma nova planta, né? Então, esse processo de fertilização, crescimento, é um reflexo da união e cooperação entre os princípios masculino e feminino. Da mesma forma, nos seres humanos e em outros animais, a reprodução depende da interação de duas energias. Além da biologia, né, a lei de gênero também se manifesta em aspectos sutis da vida. Em nossas mentes e corações, todos nós temos qualidades masculinas e femininas. A lógica e a intuição, a ação e a receptividade, a força e a compaixão, são todas expressões dessas energias dentro da gente. E quando eu comecei a reconhecer e honrar essas energias em minha vida, eu percebi que podia alcançar um maior equilíbrio.
e uma maior harmonia. Por exemplo, quando eu combino a lógica e a intuição na tomada de decisões, eu pude fazer escolhas mais informadas, equilibradas, né? A lei de gênero também ensina sobre a importância da integração, da harmonia. No lugar de ver o masculino e o feminino como postos em conflito, a gente pode reconhecer como forças complementares que se equilibram, se fortalecem, se juntam. E essa integração, ela é essencial para o crescimento pessoal e espiritual. No caminho espiritual, muitas tradições ensinam a necessidade de equilibrar e harmonizar essas energias para poder alcançar a plenitude e a iluminação. Quando a gente trabalha para integrar o masculino e o feminino dentro da gente, a gente experimenta sensos de completude, de unidade no contexto dos relacionamentos. Por exemplo, a lei de gênero nos ajuda a dinâmica entre as pessoas, né? Em um relacionamento saudável, há um equilíbrio entre as energias masculina e feminina, independentemente do gênero físico dos indivíduos ali. Esse equilíbrio ele permite uma dança harmoniosa de dar e receber, de ação e receptividade, criando uma parceria forte e nutridora. Quando a gente aplica isso, a gente vê que tem uma comunicação mais equilibrada, uma colaboração mais harmoniosa, né? A lei de gênero também tem implicações importantes para a criatividade, para a manifestação. O processo de criar algo novo envolve a união das energias masculina e feminina, né? A inspiração feminina deve ser seguida pela ação masculina, para que a ideia se torne uma realidade. E esse princípio é aplicável em todas as formas de criação, desde a arte, desde a escrita até os negócios e a própria ciência. Quando a gente reconhece, honra essas energias nesse processo criativo, a gente traz essa visão uma maneira mais eficaz e harmoniosa, né? E além disso, a lei de gênero nos convida a explorar e honrar as nossas próprias energias masculina e feminina. Isso pode envolver práticas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que nos ajudam a integrar e trazer essas forças mais fortes dentro de nós, né? Meditação, reflexão, curas energéticas, tudo isso podem ser ferramentas interessantes nesse equilíbrio, né? Quando eu tenho o masculino e o feminino, eu vivo de uma maneira mais autêntica, equilibrada. E para aplicar a lei de gênero na sua vida, você comece a observar e reconhecer as energias masculina e feminina dentro de você. Pergunte a si mesmo, como é que você pode integrar e equilibrar essas duas forças em você? Nas decisões, relacionamentos, né? Honre ambas as energias e busque maneiras de harmonizá-las em sua vida diária. Lembre-se que o equilíbrio entre o masculino e o feminino é essencial para a criação, o crescimento, o bem-estar, tudo depende disso. Essa lei nos ensina que o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. E esse princípio, ele revela a presença e a importância das energias feminina e masculina em todos os aspectos da existência. Quando a gente compreende e aplica a lei de gênero, a gente pode integrar e equilibrar essas forças dentro da gente. Criar relacionamentos harmoniosos, manifestar visões de maneira eficaz, porque essa é uma jornada maravilhosa de autoconhecimento e de crescimento que começa com a aceitação de que o gênero está em tudo. E essas foram as leis que a gente viu na aula de hoje. Tem muito para você ver, para você estudar, vários autores, mas quando a gente aplica isso na nossa vida, a gente desperta para uma nova percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Quero agradecer imensamente você que é meu aluno, você que é meu paciente, você que é cliente. Acredite que o verdadeiro poder está sempre em nossas mãos. Aquele que compreende a verdade da natureza vai acabar sempre com a chave da sabedoria, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tento colocar o conhecimento de uma forma clara para que as pessoas que passam pela minha vida, que estudam comigo, sejam elas doutores, pós-doutores, tenham elas nível primário, fundamental, secundário, sejam elas de que idade for, compreendam, porque de nada serve um discurso que não consegue fazer aquele que recepciona compreender. Espero que este curso de hoje, que esta aula de hoje,
possa fazer com que a sua vida tenha muito mais harmonia, porque afinal de contas, tudo é mente e o universo é sempre mental. Cuida de você.